Oi pessoal, e aí, como vocês estão? Eu estou bem, espero que todos estejam bem também. Dê um like aí no nosso assunto, no nosso sem roteiro. Hoje nós vamos falar um pouco de o poder da oração, da mulher que ora pelo seu esposo. Vou contar pra vocês aqui a minha trajetória, né? Eu, em 2012, eu estava grávida da minha filha, de 12 anos, hoje ela tem 12 anos, a Manuela. Eu já tenho a Isabela, de 19. E aí, como todo casal, como todo mundo, a gente passa por várias crises, né? Várias crises. Acho que hoje eu entendo que é falta de entendimento e falta de conversa, né? E tudo mais. Então, eu passei por aquele momento de crise, né? Momento que o meu marido, ele queria ser casado solteiro, né? Ah, o casado solteiro quer sair para as baladas com os amigos, quer fazer, acontecer, e eu em casa. Sempre em casa com as meninas, né? E aí eu em casa com as meninas, ele saindo e tal. Isso em 2012. Ele sempre, desde que nós casamos, ele sempre saiu com os primos dele. E até então eu achava aquilo normal, né? Eu achava aquilo normal, aquelas saídas e tal, né? E aí foi passando o tempo, foi amadurecendo, que a gente vai amadurecendo, né? E aí eu falei, gente, isso não tá certo, né? Isso não tá certo. Mas eu sempre fui uma mulher de oração, né? E eu falava, isso não tá certo, não tá certo. E aí em 2012, quando eu me converti, né? Havia aceitado Jesus, né? Tive uns problemas familiares e eu fiquei muito... Minha esperança era Jesus. Minha única esperança era Jesus. Não tinha outra coisa para fazer, só clamar e chorar e pedir e agradecer pelos livramentos, né? Então, passou essa fase, né, desses 2012, que eu tinha aceitado Jesus, mas meu marido não tinha aceitado. E eu tinha as crianças. Eu gostava de sair, mas não podia sair porque eu tinha as crianças pequenas, mas ele saía. Ele fazia faculdade, ele ia pra tudo quanto é lugar. E eu em casa, né? Ele também não tava nem aí, porque tava no oba-oba. A cabeça dele, a mentalidade dele era diferente. Aí eu orava. Aí chegou uma época que eu falei assim, ai, chega, não vou mais orar não, porque desse jeito. Não vou orar mais não, porque ai, não vai dar mais certo não, esse negócio de ficar orando. Parei de ir pra igreja, eu falei, não vou mais pra igreja, não vou mais orar, as crianças foram crescendo, eu falei, eu vou, onde ele for, eu vou junto. Onde tiver onde me couber, eu vou junto, né? Aí ele saía pros pagodes, eu queria ir junto, às vezes deixava minhas filhas com a minha sogra, quando não dava, eu ficava em casa. E ele ia. Aí chegou um determinado tempo que eu falei assim, ah não, isso não tá certo, não tá certo. Aí comecei a orar novamente, né? Começava a orar, orava pra Deus, às vezes eu orava ajoelhada, pra vocês verem, que eu chegava a dormir de joelho, às vezes ele chegava da bagunça e eu tava de joelho orando, né? E aí aquilo foi passando e eu me desgostei, falei, não vou mais orar mais não, porque tô orando e não tá nada acontecendo, nada fluindo, e parei de orar, parei até de ajoelhar. Eu lembro que eu tinha um livrinho, eu tenho ainda esse livro, O Poder da Mulher que Ora. Aí nesse livrinho, O Poder da Mulher que Ora, ele vinha a oração, né? E aí você colocava o nome do seu marido, do seu cônjuge, né? Você colocava o nome dele e eu orava, tal, né? Aí eu parei, falei, não vou orar mais não, porque tá demorando muito isso, né? Não vou orar mais não. Aí foi passando o tempo, aí veio a pandemia, né? Aí antes da pandemia, uns meses antes da pandemia, a gente conversando, ele falou assim, nossa, olhem pra vocês verem. Nossa, eu tava pensando, né? Eu não tenho nada. Ele falando, eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro guardado. Eu não tenho nada. Assim, ele falando pra mim, né? Mas ele não tinha por quê? Porque ele gastava. Ele gastava o dinheiro dele. Às vezes eu acabava tendo que suprir as coisas dentro de casa porque ele gastava. Ele queria ser uma coisa que ele não era. Ele queria ser uma coisa que ele não era. Ele se envolvia com pessoas do serviço dele que tinha dinheiro, pessoas que do nível assim maior, gerentes, tal. Às vezes saía com as pessoas, né, do serviço dele, pagava a conta, pagava o cartão de crédito, chegava a conta.
Aí na hora que chegava a conta desse cartão de crédito, ele não efetuava o pagamento, não tinha como ele pagar. Não tinha como ele pagar. Ele tinha que escolher o que ele ia pagar. E às vezes o cartão era até meu e acabava que eu tendo que pagar as coisas que eu nem estava lá envolvida. Aí ele pegou, falou, nossa, eu não tenho nada, só fico gastando meu dinheiro e não, isso não tá certo. Eu vou começar a ver um plano B para eu ganhar um dinheiro. Eu falei, mas não adianta nada fazer um plano B e sair gastando, né? Ele falou, vou parar com essa saideira aí, né? Ele falou assim, né? Eu dando graças a Deus, né? Aí ele já parou de sair, começou a ficar mais em casa, começou a fazer mais as coisas dele, começou a ir procurando no YouTube alguma coisa para fazer, para ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, tal, como fazer isso, o que a gente pode fazer, né? E aí foi onde a gente conheceu, essas pessoas do marketing digital, né? Que assim, as pessoas falam muito mal, né? Mas o Pablo Marçal, ele foi uma das pessoas que ajudou muito o meu marido, meu esposo, o Kaiser, o Thiago Fonseca, porque foram os caras em 2020 que começou a aparecer pra gente como marketing digital. E o Pablo Marçal, ele ensinava muitas coisas e o Pablo Marçal pode ter os defeitos dele todos, né? Mas ele é muito família. Ele é muito família. E ele falava sobre isso, sobre a família, sobre homens, que o homem tem que honrar suas esposas, a sua família. Toda a vida, gente. Eu sigo o Pablo Marçal desde 2019 e toda a vida ele falou sobre isso, sobre a família. Ele sempre priorizou a família. E aí meu marido começou a ficar mais assim, eu percebi que ele começou a ficar comigo assim, mais amoroso, não que ele não fosse, ele sempre foi, mas ele começou a ficar mais, né, mais amoroso, começou a ficar mais família, começou a parar de sair, né, eu comecei a observar tudo isso daí. Aí eu peguei, e aí ele pegou e falou pra mim assim, eu vou começar a seguir esses caras ensinam umas coisas pra gente bem legais, né? E eu tô gostando de ver o que esses caras estão ensinando. Vai chover, gente. Tô gostando de ver o que esses caras estão ensinando, né? Aí eles começaram a passar várias coisas pra ele. Aí, né, ele começou a assistir esses caras e tal. E essas pessoas, eles falam muito de Deus, de Jesus, eles sempre estão falando tal, toda a vida, gente. Então, assim, né, as críticas que as pessoas fazem pra eles, pra mim, pouco importa, porque eles ajudaram bastante. Aí, um dia, meu marido tava, já tinha passado, aí veio 2021, né, a pandemia rolando, meu marido trabalhando, meu marido saiu da empresa, começou a trabalhar com Uber, e teve um dia que ele tava aqui em casa, na parte de cima, ele tava ouvindo um curso, ele estava fazendo um curso, né? Esse pessoal, foi o Kaiser no caso. E aí teve no curso, teve uma parte de oração e tal. E ali meu marido aceitou Jesus, ali naquela live, aceitou Jesus. E daquele dia ele parou de fumar, naquele dia ele parou de beber. Aí ele chorava assim. E eu sem entender nada, que eu trabalhava em uma empresa, eu trabalhava em home. E ele chegou chorando, eu quero pedir perdão por várias coisas, né? Eu não fui homem, e não sei o quê, eu fui, né? Tantas coisas que aconteceram. E aí eu sem entender nada, não tava entendendo nada. Gente, eu não tava entendendo nada. Eu falei, gente, do nada, eram umas 18 horas, assim, ele chorava igual criança. E me abraçava, pedia perdão. E aí, pelas meninas, né, que ele foi ausente, porque ele foi ausente, assim, ele foi ausente, ele era presente, mas era ausente ao mesmo tempo, porque, assim, muitas vezes, no final de semana, ele tava onde? Com a galera, num pagode, numa feijoada, eu aqui em casa com as meninas. Ele saía com as meninas, mas não como depois disso, muito mais. Ele começou a valorizar, né? Ele falou assim, eu não tava valorizando, eu estava valorizando as meninas, você, né? Eu como filho também, né? Tenho meus pais e tal. Eu tava dando muito mais valor pros meus amigos, né? E aí ele aceitou Jesus, aí parou. Aqui em casa vivia tendo festa, churrasco. Tinha um dia que eu nem queria esse churrasco aqui, tinha churrasco, mas pra agradar ele, né? Que mulher assim, pra agradar. E eu sempre ficava assim. Eu ficava assim, tá bom, né? Ah, tá em casa, né? Pelo menos tá em casa, né? E é errado, né? E eu sempre aguentando aquilo tudo quietinha. Aí ele pegou e começou a prestar mais atenção na palavra, ver mais orações,
começou a seguir pessoas, né, que tem esse pensamento, que ensina coisas boas. E as coisas foram mudando aqui em casa, foram mudando, o pensamento foi mudando. E aos poucos, tudo foi mudando aos poucos. Porque aí até os amigos, que se dizia amigos, não eram amigos coisa nenhuma, né? Não eram amigos, porque quando você quando você aceita Jesus, que você tem uma outra visão da vida, todo mundo vai embora. Você não é mais amigo que paga a cerveja, você não é mais amigo que paga o uísque, né? Mas mesmo assim a vida continuou, eu ouvia minhas orações, eu orava, mas não era como eu orava antes, eu não ajoelhava mais, né? Foi tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Mas isso, quando ele aceitou Jesus, foi aqui em casa, isso foi em 2023, 2022, no finalzinho de 2022, mais ou menos, que ele aceitou Jesus sozinho aqui em casa. E foi passando. Aí um dia a gente estava vendo eu estava assistindo a TV, e aí passou. Mentira, voltando. Eu tava no Instagram, e eu gosto muito do Arthur Aguiar, quando ele participou do Big Brother. Hoje não é mais meu. O Big Brother não é mais a minha. Como se diz? Não assisto mais. Tirei da minha vida também. Aí eu acompanho o Arthur Aguiar, que eu gosto dele, né? A mudança que ele teve, a transformação que ele teve também. E ele tava lá na Lagoinha Alphaville. Aí eu achava legal aquela igreja, falei, nossa, essa igreja é legal, né? Bacana, eu gostei do estilo dessa igreja. Assim, a palavra, né? A palavra do pastor, uma voz forte, assim, que você, de onde você tava fazendo as coisas, você ouvia a voz dele assim. Eu falei, nossa, esse pastor prega legal, a palavra, né? Bacana. Aí eu comecei a observar, né? Aí um dia eu falei pro meu marido assim, ai, olha, eu queria tanto nessa igreja aqui. Aí ele falou, vamos. Aí meu marido falou, vamos, né? Porque eu chamava ele pra igreja, ele não queria ir pra igreja, não queria. E eu peguei e parei de falar, né? Aí a gente foi pra igreja, foi todo mundo aqui em casa, foi todo mundo pra igreja, a gente foi parar lá em Alphaville, que eu moro aqui no Embu, e a gente foi pelo Rodanel, foi rapidinho, né? Quando chegou lá na Lagoinha, o pastor André não estava naquele dia, não estava, mas né, a gente tem que ir pra igreja por Jesus, né? Mas foi um culto maravilhoso, foi com Samuel, o pastor Samuel, pastor cearense, ele é bem engraçado, e tudo baseado na Bíblia, gente, a palavra é toda na Bíblia, eles colocavam o versículo e ali tá o versículo e tudo mais. Aí teve uma pregação do Samuel, e aí nessa pregação, isso em 2023, outubro de 2023, aí nessa pregação do Samuel em 2023, de outubro, lá ele aceitou Jesus lá mesmo, aceitou, porque já tinha aceitado em casa, então ele foi lá confirmar, aceitou Jesus lá, de verdade. Aí foi lá na frente, aceitou Jesus, tudo mais. Aí foi lá na frente, aceitou, pegou as informações, né, de como proceder dali pra frente e tal. Aí nós vamos embora, tal. Aí, quando chegou em casa, eu fiquei matutando, né? Aí eu fiquei inconformada, vai vendo? Eu comecei a brigar com Deus, porque eu queria tanto aquilo no passado. Mas no presente, naquela época, eu não queria, porque eu queria o quê? Já tinha acabado a pandemia, eu fiquei o tempo todo cuidando das meninas, eu queria viver minha vida. Eu queria sair, eu queria ir pra um pagodinho, que eu gostava do pagode, eu gosto ainda. Da música pagode, eu gosto. Eu queria viver, queria ir pros lugares, né? Sair mais com ele, porque eu ficava dentro de casa com as meninas. Aí quando foi 2020, aí, isso foi em outubro, aí já tinha inscrição pro batismo em dezembro. E ele se inscreveu pro batismo. E eu ficando assim, falei, não tô acreditando nisso que eu tô vendo, não foi no meu tempo. Não tô acreditando nisso agora que eu vivi minha vida, não tô acreditando. Aí quando foi em dezembro, ele se batizou. Se batizou mesmo. Eu falei, gente, o homem se batizou. E agora? Agora ficou estreito pra mim. Porque a mulher sabe dificultar. As tolas destroem, né? Aí eu falei, não, agora eu vou... Já que ele aceitou Jesus, já que ele se batizou, agora eu vou ter que ir atrás dele. Aí eu falei, agora eu vou ter que tomar minhas providências, mas aí eu vou falar isso pra vocês no outro vídeo, que eu vou falar sobre o que aconteceu comigo, porque aí
eu tive que ir atrás do meu marido. Então, no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês o que aconteceu comigo. Deixe seu like, bastante like aí, viu? Se inscreva no canal que eu vou contar pra vocês a minha transformação, que aí o chicote estragou pra mim, viu?